Seja bem-vindo ao canal Jesus aos Quatro Cantos. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Charles Camps. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Vai aparecer o seu nome e nós vamos colocar no caderno de oração. Que Deus te abençoe. Vamos para a mensagem de hoje. Charles Camps. A palavra de Deus, quando falada, tem poder criativo. A palavra de Deus, que é concebida no seu coração, depois formada pela língua e falada com a sua própria boca, torna-se uma fonte espiritual, que libera a habilidade de Deus dentro de você. Foi por isso que Paulo disse: tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. O coração, espírito de Paulo havia recebido a palavra de Deus. Não foi a capacidade de Paulo que o fez dizer isso, mas sim a capacidade de Deus formada nele pela palavra. Então sua boca falou a partir da abundância do seu coração. Aqueles que dizem que podem e aqueles que dizem que não podem estão ambos corretos. Porque as palavras são as coisas mais poderosas do universo. Lemos em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Precisamos aprender a usar nossas palavras com mais eficácia. As palavras que você diz trarão vitória ou vão manter você cativo. Hoje, muitos cristãos foram feitos cativos pelas próprias palavras. Pela oração de sua própria boca, eles se colocaram em uma posição a partir da qual não podem receber de Deus. Todos nós já fizemos isso em um momento ou outro, usando a nossa língua para formar as mesmas palavras que nos derrotarão. Chegamos até a orar de forma contrária à palavra de Deus. Oramos derrota e recebemos derrota. Oramos o problema e ele se tornou maior, porque, afinal, até mesmo a oração produz segundo sua própria espécie. Em Marcos capítulo 11, versículos 24, a Bíblia diz: por isso vos digo que, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus estabeleceu uma grande verdade sobre a lei espiritual. A palavra de Deus é a lei espiritual. Ela funciona tão certamente quanto qualquer lei natural. Aprendemos a trabalhar com a lei natural. Por exemplo, ao lidar com a lei natural que governa a eletricidade, aprendemos que, se lidarmos com essa lei, obedecendo-a e praticando-a, a energia elétrica trabalhará para nós. Mas se violarmos continuamente a lei que governa ou controla a eletricidade, vamos ter uma montanha de problemas. Desde que pratiquemos a lei que controla a energia elétrica, ela produzirá energia para fornecer luz e aquecer nossa casa, para cozinhar nossas refeições e para lavar nossas roupas sem nos causar mal algum. A eletricidade é muito útil e segura quando entendemos e aplicamos a lei pela qual ela é controlada. No entanto, essa mesma força pode queimar, matar e destruir se a lei que a governa não for aplicada. O mesmo acontece com as palavras que saem da sua boca. Elas trabalharão para você para lhes dar vitória na vida, se você controlar essas palavras e as levar à obediência à lei espiritual, que é a palavra de Deus. As palavras governadas pela lei espiritual se tornam forças espirituais trabalhando a seu favor. As palavras fúteis trabalham contra você. O mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem que profere as palavras de Deus.
A palavra de Deus falada é poder criativo. Portanto, é necessário repetirmos essa frase. O mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem que profere as palavras de Deus. A palavra de Deus falada é poder criativo. Portanto, até as palavras das nossas orações deveriam ser escolhidas cuidadosamente e faladas com precisão. Muitas vezes oramos, Senhor, já orei e isso não está funcionando. O diabo me derrotou. Mas a Bíblia diz, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Você não deseja derrota, então não é isso que você deve declarar, orar ou pedir. A escolha errada das palavras pode fazer com que até suas orações trabalhem contra você, tal como esta. Senhor, tenho este problema e ele está cada dia mais piorando. Vamos comparar essa oração com a palavra de Deus. Primeiro, você orou o problema e não a resposta. A Bíblia diz na versão amplificada: tudo o que vocês desejam, quando orarem, acreditem que o receberam e vocês o terão. Marcos capítulo 11, versículos 24. Se você deseja a resposta, é sobre ela que você deve falar em oração. Em segundo lugar, você liberou fé na habilidade do inimigo. E para piorar as coisas, você estabeleceu as palavras do diabo, dizendo que a oração não funciona e que as coisas estão piorando. Você está andando por vista e não por fé. Você negou a palavra de Deus. Você fez essas coisas por causa da falta de conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículos 6, Deus disse: o meu povo é destruído, eliminado por falta de conhecimento. A falta de conhecimento tem feito os homens serem destruídos e vidas sofrerem perdas desnecessárias. Há alguns anos estava no trânsito quando, de repente, me deparei com a cena de um acidente. Um carro havia perdido o controle e derrubado um poste de energia elétrica. O cabo de eletricidade estava pendurado cerca de 1 metro acima do chão. Muitas pessoas haviam parado e saído de seus carros. Elas estavam de pé a menos de 1 metro de distância daquele cabo energizado. Talvez pensando que ele estivesse isolado ou que a energia estivesse cortada. Mas isso não era verdade. O cabo estava vivo, por assim dizer, com mais de 17.000 volts de eletricidade. Observei do meu carro, a uma distância segura, enquanto os atendentes da ambulância carregavam uma mulher em uma maca até o acostamento da estrada. Quando eles se agacharam debaixo do cabo de alta tensão, um deles se aproximou demais e a corrente elétrica sacudiu seu corpo como um raio. Ele morreu instantaneamente e o outro atendente ficou gravemente ferido. Ele transgrediu a lei natural que governa a eletricidade. Sem dúvida, ele fez isso por ignorância. Porém, foi fatal. A falta de conhecimento não impediu a energia elétrica, ela continuou agindo. Era a mesma força que aquele homem usava para cozinhar suas refeições, aquecer sua casa e lavar as suas roupas. Ela foi criada para trabalhar para ele a fim de tornar sua vida mais agradável. A razão de existência dessa força é suprir as necessidades das pessoas. Mas quando alguém transgrediu a lei que a controlava, ela o destruiu. A lei espiritual é para o seu bem. Ela é para produzir as coisas que você necessita e deseja. Mas falar e orar de forma contrária à palavra de Deus, à lei espiritual, será tão desastroso quanto transgredir a lei da eletricidade. Temos feito todo tipo de oração que a Bíblia não ensina. Temos orado a Jesus e esse é um modo antibíblico de orar. As palavras são importantes. Comece agora a se tornar consciente da palavra.
As palavras são como sementes que produzem segundo a sua espécie. Aprenda a orar de acordo com a palavra de Deus. A palavra produzirá segundo a sua espécie. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mateus capítulo 12 e o versículo 35. Jesus disse: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João capítulo 16, versículos 23 ao 24. A oração é o seu direito legal de usar palavras cheias de fé para colocar Deus em cena a seu favor ou a favor de outra pessoa, para que a sua alegria seja completa. É a palavra permanecendo em você que faz com que a fé esteja presente nas suas palavras. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João capítulo 15, versículos 7 ao 8. Observe que o Pai é glorificado quando você tem a sua oração respondida e as suas necessidades atendidas. O versículo 11 diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Sua alegria pode ser completa se a palavra de Marcos capítulo 11, versículos 24, permanecer em você. Quando orardes, crede. A fé fará a oração funcionar. A fé funcionará sem oração, mas a oração não funcionará sem fé. A oração é uma das maneiras de liberar a fé. Por isso, se nos alinharmos com a palavra de Deus e liberarmos nossa fé quando orarmos, veremos o poder de Deus se manifestar em nossa vida. A palavra de Deus é tão poderosa hoje quanto era no dia em que ele a falou. A palavra de Deus não perdeu nem um milésimo de poder. O poder criativo de Deus ainda está na sua palavra. Assim como estava quando, no princípio dos tempos, ele disse: haja luz, e houve luz. É isso que quero que você compreenda. Você pode falar as palavras de Deus para ele e elas trabalharão para você. Mas elas precisam ser formadas no seu espírito e se tornar parte de você. Elas precisam permanecer em você continuamente. As palavras do princípio, como está em Gênesis capítulo 1, que diz: Deus criou os céus e a terra. O que ele usou para criar os céus e a terra? Hebreus capítulo 11, versículos 3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O mundo não foi criado a partir de coisas que você pode ver. Você não pode ver as palavras ditas, nem pode ver a fé com os olhos físicos. As palavras que Deus falou com sua boca formaram este universo, colocaram-no em movimento e ele está firme hoje, em obediência às palavras que Deus declarou. Ele disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Gênesis capítulo 1, versículo 6. Então, o firmamento veio a existir e separou as águas da terra, e elas ainda estão separadas da terra até o dia de hoje. O universo ainda está obedecendo ao seu comando, às palavras que Deus falou. Isso acontece porque Deus as disse e deixou que essas palavras permanecessem. Ele não recuou e disse: talvez aconteça, ou então, espero que seja assim. Não. Ele disse isso com as palavras da sua boca e todo o inferno se levantou e prestou atenção. Eu realmente creio que milhões de anos se passaram entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Deus criou a terra, e o versículo 2. Milhões de anos se passaram nesses dois versículos, onde ele disse que a terra estava vazia e sem forma.
Ora, por que Deus iria criar uma terra sem forma e vazia? Na verdade, o que deu errado desde o começo foi que Satanás havia entrado para destruir a obra de Deus na terra e agora havia trevas na face da terra. Então Deus disse: haja luz. Foi o poder criativo que fluiu da boca de Deus, que transformou o universo em luz e fez com que toda a criação viesse a existir. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus delegou o poder ao homem para dominar esta terra. Ele criou Adão, depois conferiu a ele essa autoridade e lhes disse: agora domine a terra. Assim, concluímos que Adão era o governante da terra. Então veio aquela serpente no jardim. A serpente disse a Eva: com certeza vocês não morrerão se comerem daquele fruto. Deus sabe que vocês serão como ele se comerem. Vocês serão sábios como Deus. Eva comeu do fruto proibido e creio que ela convenceu Adão a comer. Porque a palavra de Deus diz: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 14. Adão comeu do fruto e entregou o poder e a autoridade ao inimigo. E então Satanás se tornou o Deus desse mundo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4. Mas Jesus Cristo veio e devolveu esse poder a nós. Jesus, o Verbo de Deus, veio e se revestiu de carne. Você já se perguntou como Deus fez isso? Os teólogos dizem que isso não pode ser feito, que uma virgem não pode ter um filho. É impossível, eles dizem. Temos a palavra de Deus que nos diz em Lucas capítulo 1, versículos 37. Porque para Deus não haverá impossíveis. A versão do Novo Testamento em inglês diz: não será impossível para Deus cumprir cada declaração sua. Seja o que for que Deus diga, ele realizará. Se você observar ao longo da Bíblia, vai notar que Deus nunca fez nada que ele não tenha dito primeiro. Ele disse e então fez. O poder para realizar estava na palavra. A Bíblia nos diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículos 3. A Bíblia não diz pelo poder da sua palavra, mas sim pela palavra do seu poder. O Espírito Santo descreveu isso com exatidão, da maneira como desejava. Se ele tivesse dito pelo poder de sua palavra, isso significaria que há algum poder na palavra de Deus, mas não todo o poder. Em outras palavras, está claro onde seu poder está, na palavra. No que ele diz: não é impossível para Deus executar sua própria declaração. Ele pode declarar e fazer exatamente o que ele diz que vai fazer. E vemos que Deus criou o homem com a capacidade de atuar nesse mesmo tipo de fé. Vamos repetir essa frase. E vemos que Deus criou o homem com a capacidade de atuar nesse mesmo tipo de fé. Controle as palavras que saem da sua boca e mantenha-as em obediência à palavra de Deus, que é a lei espiritual de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Charles Kempis. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar o canal. Ouça várias e várias vezes, isso é muito importante, porque você vai captar algumas coisas que você deixou passar desapercebida da primeira vez. E compartilhe com outras pessoas, a informação é muito importante. Compartilhe com seus amigos, pessoas onde você trabalha, seus familiares.
irmãos e irmãs da igreja. Leve o conhecimento para outras pessoas. Diga de onde você está nos acompanhando. Se você tiver um testemunho de fé, deixe nos comentários. Isso é muito importante. E considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com o valor que Deus colocar no seu coração. Estamos trabalhando para adquirir o terreno da igreja. Seja um abençoador, faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Eu vou deixar nos comentários para você o nosso canal no Telegram. Você pode participar do canal e aí você vai saber tudo o que nós estamos fazendo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada. Lembre-se sempre, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Com a medida com que você medir, você será medido. Não vos enganeis. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Plante uma grande oferta. Plante e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada. Foi muito bom compartilhar com vocês.